Olá pessoal, bom dia! O conteúdo de hoje é uma sequência de vídeos que eu estou trazendo aqui sobre a Instrução Normativa 128/2022, que traz mudanças significativas para direitos previdenciários do cidadão que busca aí uma aposentadoria, uma pensão, um BPC-LOA, seja ele qual for o benefício previdenciário, certo? E nesse primeiro livro que eu estou trazendo aqui, trata-se de informações dos segurados, da filiação, inscrição, da validade e comprovação, acerto de dados CNIS, certo? Então, todo esse conteúdo terá aí 178 artigos. E hoje vamos começar do artigo 26. Ou 26º, tá bom? Que trata aí as informações para que vocês possam entender o que foi aí atualizado dentro dessa nova Instrução Normativa 128, tá bom? Então, vamos começar aqui do artigo 26, para que vocês possam aí entender, certo? Vamos começar pela seção 5 das informações incorporadas ao cadastro CNIS. Presta atenção nessa atualização que será exigida pelo INSS através de informações do cidadão que consta no CNIS, certo? Artigo 26. O INSS terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, constante de bases, sistema ou quaisquer tipo de repositório, conforme preconiza o Decreto de número 10.047, do dia 9 de outubro de 2019, cabendo aos órgãos e entidades da administração pública federal assegurar que as informações constantes de suas bases de dados estejam corretas e atualizadas, na forma do inciso 4 do artigo 3 deste decreto. Parágrafo único. O INSS não é responsável pela inconsistência existente nas bases de dados mantidas por outros órgãos ou entidades. No artigo 27, o INSS, para exercício das suas competências, terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos com deficiência leve, moderada e grave, fixadas em decorrência de avaliação médica e funcional para fins de reconhecimento de direito e manutenção dos direitos ao benefício mantido pelo RGPS. Artigo 28. Constarão no CNIS as informações do segurado e beneficiários do regime próprio da Previdência Social para verificação das situações previstas no RPS e nesta instrução normativa de que impactam no reconhecimento e manutenção de direito aos benefícios mantidos pelo RGPS. Seção 6 da atualização do CNIS. No artigo 29, aplica-se as orientações dessa seção e do artigo 557 aos documentos em meio físico apresentados ao INSS para fim de atualização do CNIS, em conformidade com este capítulo, relacionadas à comprovação da atividade dos afiliados. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos documentos em meio eletrônico, representados ao INSS para fins de atualização do CNIS relativo a período anteriores ao E-Social. No artigo 30, na impossibilidade de apresentação dos originais ou de cópias autenticadas,
em cartório ou em administrativamente os documentos em meio físico que se fizerem necessário a atualização do CNIS, observando, contudo, no artigo 19b do RPS, bem como no artigo 557, poderão ser apresentados ao INSS. Primeiro, em cópia simples, entregue em meio papel, dispensando a autenticação administrativa para a atualização a quem se destina, salvo na exigência de dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, observando o inciso 2 do artigo 557. 2. Digitalizados pelo segurado a partir dos documentos originais na forma e padrão definidos pelo INSS, de que terão efeito legal de cópia simples, observando na linear B, o inciso 2 do caput do artigo 558 e no artigo 559, dispensando a autenticação administrativa para atualização a que se destinam, salvo na existência de dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade, integridade e contemporaneidade. Parágrafo único. Quando se trata de um documento em meio físico que originalmente seja instituído de partes indissociáveis, a contemporaneidade somente poderá ser analisada se a cópia estiver as partes essenciais que garantam a veracidade da ordem cronológica dos registros e anotações, bem como a data de emissão conforme o inciso 1 do artigo 557. Artigo 31. Aplica-se às orientações dispostas no artigo 560 aos documentos produzidos em meio eletrônico e apresentados ao INSS para fins de atualizações do CNIS. Inciso 1. Embora o documento eletrônico assinado por meio de certificado digital proveniente da infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil tenha garantia de autenticidade e integridade, com ou sem carimbo de tempo. Este se faz necessário para a verificação da sua contemporaneidade e, por consequência, para a comprovação de vínculo, atividade, remuneração ou contribuição. Inciso 2. O documento eletrônico que tenha sido assinado por certificado no padrão ICP Brasil, sem carimbo de tempo, ou por certificado não disponibilizada pela ICP Brasil, deve ser complementado por outra prova material contemporânea previsto nesta instrução normativa para fins de comprovação de vínculo de atividade, remuneração ou contribuição. Inciso 3. Para fins de comprovação de vínculo e atividade, remuneração e contribuição, o documento impresso ou gerado em formato de arquivo a partir de um conteúdo digital de documento eletrônico não poderá ser utilizado como elemento de prova perante o INSS, por não ser possível atestar a sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, exceto em situação disposta no inciso 4. Inciso 4. Nas situações em que for apresentado documento impresso ou arquivo proveniente de conteúdo em meio digital, os dados nele contidos somente poderão ser utilizados como elemento de prova perante o INSS se o documento ou arquivo permitir a verificação da autenticidade e do conteúdo mediante a informação do endereço eletrônico, do código ou chave de autenticação, ou que não afasta a necessidade
de avaliação da contemporaneidade conforme o caso. E, por último, seção 7, artigo 32, da pessoa física. Para atualização da inscrição no CNIS, é necessário a identificação da pessoa física por meio de um documento legal de identificação com foto que permita o seu reconhecimento, podendo ser um dos seguintes documentos. Primeiro, cédula de identidade ou registro geral RG. Segundo, carteira nacional de habilitação CNH. Terceiro, carteira de trabalho, previdência social CTPS em meio físico. Quarto, carteira expedida por órgão ou entidade de classe, como passaporte, documento nacional de identificação DNI ou outro documento legal com foto dotado de fé pública, que permita a identificação da pessoa física. Inciso 1. O documento previsto no inciso 3 somente será aceito pelo INSS como documento de identificação se tiver sido emitido até a data da instituição da carteira de trabalho digital, conforme o artigo 40. Inciso 2. Para alteração, inclusão ou exclusão dos dados da inscrição, deve ser apresentados os seguintes documentos conforme o caso. Primeiro, dados pessoais. CPF, documento legal de identificação com foto que permita o reconhecimento da pessoa. Outros documentos que contenham a informação de ser atualizada, tais como certidão civil de nascimento, casamento, óbito, título de eleitor ou carteira de trabalho. 2. Titularidade da inscrição, data de cadastramento, quando inexistente na base do CNIS, no comprovante de inscrição do NID, PIS, PASEB ou NIS. Terceiro, dados de endereço por ato declaratório do segurado, da empresa, do equiparado à empresa e do empregador doméstico, né? Então, tá aí as informações dos artigos 26 até o 32, tá bom? Hoje fizemos aí mais uma leitura dos artigos referente à instrução normativa do INSS de número 128/2022, que traz novas regras, novas mudanças para direitos previdenciários do cidadão brasileiro. No próximo vídeo, começaremos a partir do artigo 33, tá bom? Um grande abraço e até lá, que Deus te abençoe.